Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto super importante, mas que muitas vezes fica escondido dentro de casa. O que fazer com o lixo hospitalar que é gerado no home care, ou seja, no cuidado de saúde domiciliar? É um desafio que não para de crescer e, querendo ou não, diz respeito a todos nós. E aí fica a pergunta no ar, né? Para onde é que vão as seringas, os curativos, os frascos de medicamento depois que são usados em casa? Com cada vez mais gente recebendo tratamento no seu próprio lar, essa é uma dúvida que bate na porta de muitas famílias. E as respostas, olha, nem sempre são tão simples. Então, para a gente entender essa história direito, o primeiro passo é sacar o tamanho real do desafio. Muitas vezes ele é silencioso, acontece ali portas adentro, mas o impacto pode ser enorme e afetar todo mundo. Vamos ver por quê. É bom deixar uma coisa bem clara aqui. Não estamos falando de simplesmente jogar coisas fora no lixo comum. A gestão de resíduos em home care é todo um conjunto de procedimentos, um processo pensado para lidar com materiais que podem ser perigosos e tudo isso num lugar que não foi feito para isso, a nossa casa. E por que isso é tão importante? Bom, a gente pode pensar em três grandes áreas. A primeira, claro, é a segurança sanitária da família, protegendo quem está sendo cuidado e quem cuida. Isso logo se expande para a saúde pública, porque evita que esses riscos cheguem na vizinhança, na comunidade. E por fim, tem a sustentabilidade, para garantir que o meio ambiente não pague essa conta. É como um efeito dominó, sabe? Uma coisa leva a outra. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa conversa. Uma casa, por mais adaptada que seja, simplesmente não é um hospital. E entender essa diferença é fundamental. A diferença é gritante. Pensa bem, de um lado o hospital, um lugar preparado, com tudo centralizado, com gente treinada especificamente para isso. Do outro lado, o que a gente tem? Um ambiente adaptado, o nosso lar, onde essa responsabilidade enorme acaba caindo no colo da família, de pessoas que, na maioria das vezes, não têm treinamento nenhum sobre o assunto. E quando essa responsabilidade cai no colo da família, aparecem vários obstáculos. Muitas vezes, falta a própria consciência do perigo. A logística para coletar esse lixo em um monte de casas diferentes é super complexa. A fiscalização é limitada e, claro, nem toda casa tem espaço ou recurso para fazer esse armazenamento do jeito certo. É a receita para dar errado, uma verdadeira tempestade perfeita. Tá, mas e o que acontece quando esses desafios todos levam a um erro? Pois é, as consequências de um descarte feito de qualquer jeito são bem reais e podem ser muito, muito sérias. E na prática, os erros infelizmente são comuns. É material que pode infectar alguém indo parar no lixo da cozinha, são caixas com agulhas deixadas em um lugar onde uma criança pode pegar, são cuidadores manuseando tudo sem proteção nenhuma e até o acúmulo de lixo perigoso porque a coleta não passa com frequência. E aqui tem um ponto que a gente não pode, de jeito nenhum, esquecer. O perigo não fica só dentro de casa, não. Ele vai para a rua. Ele coloca em risco direto os trabalhadores da coleta de lixo, os garis, que estão ali fazendo o seu trabalho e não tem como saber que no meio daquele saco tem uma agulha ou um material contaminado esperando por eles. Ok, o cenário parece complicado, a gente sabe, mas a boa notícia é que não precisa ser assim. Agora vamos virar a chave e olhar para frente de um jeito construtivo, porque sim, existem caminhos e soluções bem práticas para essa situação. A solução não é uma coisa só, mas um conjunto de ações que funcionam juntas. Tudo começa com educação, com treinamento para as famílias e para os profissionais. Depois, é preciso ter regras, protocolos bem claros. E aí a tecnologia entra como uma grande aliada, junto com parcerias para fazer a coleta e, claro, a integração com todo o sistema de saúde para amarrar todas as pontas.
E falando em tecnologia, ela pode ser uma verdadeira mão na roda. Imagina só que incrível! Um aplicativo simples no celular que avisa o dia certo da coleta, que ensina a separar cada tipo de material e que ainda tira dúvidas na hora. Uma ferramenta assim pode reduzir drasticamente os erros. Muda o jogo, né? Certo. Entendemos o problema e as possíveis soluções de hoje. Mas e se a gente olhar mais adiante? O que o futuro reserva? Vamos ver como esse desafio pode ser transformado. Essa frase ela é muito poderosa. É um convite para a gente mudar completamente a nossa forma de pensar. É parar de tratar o descarte como um detalhe ou uma tarefa chata no final do dia e passar a entender que ele é parte central do cuidado, tão importante quanto dar o remédio na hora certa. E os caminhos para o futuro são bem inovadores. A gente está falando de digitalização para poder rastrear cada item desde a hora que é usado até o descarte final. De pensar em sustentabilidade, usando materiais que não agridem tanto o planeta. E talvez o mais importante de tudo, integrar de verdade as áreas da saúde, do meio ambiente e da logística. Fazer todo mundo conversar. E a gente encerra com essa ideia, que é ao mesmo tempo otimista e muito potente. A ideia de que resolver esse problema não é só consertar algo que está errado, é na verdade uma chance de ouro para inovar, para criar soluções que vão ter um impacto positivo não só para o paciente e sua família, mas para toda a sociedade. No fim das contas, cuidar do lixo também é uma forma de cuidar das pessoas. Fica aí a reflexão. Olá, boa tarde. Então, o principal desafio para a gente que trabalha em home care é essa questão da gestão dos resíduos, né, do lixo do paciente, né? Eu falo que o mais importante é a família e até os profissionais, né, que atendem, ter que o lixo do paciente sempre fica separado de tudo, né? Então, por exemplo, eu vou falar da minha rotina e com o meu paciente, né? O lixo dele fica no quarto, né? Porque é um quarto grande, aberto, enfim, né? No banheiro, em que a gente descarta tudo lá, né? E aí esse lixo é recolhido todo final de plantão, porque é um lixo que tem fezes, tem urina, então, né? É um lixo que a gente deixa separado. Então, o ideal é que toda casa tivesse o lixo do paciente separado, né? A gente sabe que a realidade não é essa, né? Muitas vezes também, mesmo pelo ambiente pequeno, é uma residência pequena, enfim, que não dá para deixar só um lixo ali dentro do quarto, né? Então, é um banheiro que, sei lá, vai usar todo mundo, né? Eu falo de um paciente, né? Meu paciente é um paciente de alta complexidade, então é um paciente que fica em respirador. Então a gente precisa ter esses cuidados, né? Eu sei que quando o paciente é admitido na questão do home care, existe uma equipe que vem, aborda a família antes, arruma tudo, né? Orienta que a família arrume tudo. Mas a gente sabe que a gente não consegue ficar 100% dentro do ideal. Então, os desafios, eu falo mais da família e da estrutura da casa, sabe? Eu acho que o maior desafio do home care é nesse lugar, sabe? Porque nós, profissionais, somos treinados, né? Eu trabalho terceirizada para uma grande empresa de plano de saúde, então eles dão uma boa assistência, mas enfim, cada casa funciona de um jeito e acha que o funcionamento que era da casa tem que continuar sendo o mesmo com o familiar, com os cuidados, né? Então a nossa maior dificuldade é essa, de fazer com que a família faça a separação do lixo da casa, né? Não vai ter sempre o descarpac, né? Mas a gente orienta, vamos para o paciente que precisa fazer glicemia em casa, que precisa de uma vez ou outra tomar uma injeção, né? Alguma vitamina, que seja que for.
pegar uma garrafa PET descartável, aquilo ali vira o descarte, né, das seringas, das agulhas. Então, a gente como profissional que fica o tempo inteiro, né, em mais contato com a família e com o paciente, a gente vai conseguindo organizar e gerir de acordo com a demanda de cada um e de acordo também com o funcionamento da casa de cada um, porque também a gente não pode, eu acho importante isso também, não deixar, de também deixar eles se sentirem presentes e se sentirem que eles podem também participar, sabe? Não é que você tem que fazer isso, que tem que ser assim, não, a gente pode tentar organizar que seja de uma forma melhor para todos, que não atrapalhe também todo o funcionamento da casa, né? Então, o que eu acho também é que, às vezes, precisa da família e, né, dos familiares se conscientizarem mais sobre a questão do lixo, né, do descarte certo, que não gere perigo para quem está, né, coletando, para quem está descartando também, isso é importante, né? Enfim, são, como eu disse, né, são resíduos que têm fezes, que têm urina, que às vezes, a maioria das vezes, estão contaminados, né? Então precisa de um saco de lixo mais resistente, preto, né? Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então, é o que eu disse mesmo, é a gente tentar adequar a realidade de cada um, né? Fazendo com que não saia fora do que precisa ser padronizado na questão do descarte, né? Então não tem como mandar descarpar, não tem como a pessoa comprar, enfim, é inviável, mas pode orientar para numa garrafa PET, né? Fazer aquele descarte ali. Muitos pacientes que são insulino-dependentes têm que fazer glicemia de 3, 4, 5 vezes por dia, então aquela agulha precisa ser descartada correta. Então, a gente orienta, né, a ter sempre essa garrafa PET sempre do lado, no alcance, né? E aí, só que aí é isso, também não tipo assim, jogar no lixo. Não, essa garrafa PET você vai levar num posto, lá eles vão descartar de forma correta, né? Então é isso, tem, assim, talvez falte um pouco mais da equipe, né, do home care, de olhar mais para isso. Eu penso assim, sabe? O que eu sinto na minha prática, assim, isso fica muito nas mãos nossas, de técnico de enfermagem, ou às vezes mesmo da própria família, sabe? A família que toma frente disso, a família que vai descartar, a família... Enfim, então é um problema, né? Mas que também, às vezes, eu acho que é deixado passar porque não tem realmente uma conversa, uma equipe para mostrar que precisa, sim, ter esse cuidado com o lixo do paciente, né? Então, talvez ter uma equipe, né? Uma gestão sobre isso, palestras para a família, enfim, até materiais impressos, né, para deixar na casa, né, igual eles deixam de risco de queda, né? Poderia deixar também como descartar material, como descartar luva, né? Porque é isso, eu esqueci também de falar isso, sobre as luvas, sobre sondas de aspirar, né? O descarte do aspirador também quando a gente usa aspirador no final de plantão, a gente tem que lavar aquilo, então aquilo é descartável na privada, mas tem muito lugar que não descarta, joga na pia, enfim. Então, assim, é aquilo. Eu gosto de reforçar que cada residência é de um jeito, mas a gente vai se adequando de acordo com aquela residência, mas fazendo com que as coisas andem dentro da normativa, né? Então, enfim, né, a gente mexe com várias
vários resíduos, né? E precisa ser orientado, né, mais para a família do que para a gente, porque a gente, como profissional, sabe o que tem que ser feito daquilo, né? Mas muitas vezes a gente é barrado ou segurado ou pela própria família, pela própria rotina da casa, ou até mesmo pela estrutura física da casa mesmo, né? Ou financeira, enfim, são N problemáticas que a gente vai vendo no dia a dia, nos atendimentos, enfim. Então, eu acho assim, talvez o que eu penso assim, é uma equipe mesmo de sentar e conversar e abordar a família.